Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Estamos aí com mais um episódio aí do Agropod. Gostaria de agradecer sua presença, Bruno. Muito obrigado pela disponibilidade de horário aí. Agradecer também os nossos patrocinadores aí, colaboradores, pessoal dos vaqueiros, pessoal do Restaurante 53. E vamos embora, né? Vamos para riba. Não deixe de se inscrever lá, compartilha, comenta e vamos para riba. Bora para mais um episódio aí. Bruno, fala aí pra nós um pouquinho da história de vida aí da Coima aí, cara. E da sua também, né? Como que você se introduziu aí e tudo mais, que vem de gerações, né? Gerações aí, constantes. João, muito obrigado. Para mim é um prazer muito grande estar aqui no Agropod. Estava aí já com uma agenda faz tempo, você me convidando, consegui encaixar um espaço, graças a Deus. E para mim é sempre um orgulho muito grande trazer um pouco da Coima, um pouco da nossa história, né? É uma empresa familiar, começou com meu avô em 1951, ainda como um sonho, né? Um jovem casal, meu avô e minha avó, né? De empreendedores, querendo ganhar a vida. Imigraram ali da região de Tupã, que eles moravam, e vieram para Dracena ganhar a vida, uma cidade que tinha acabado de começar, né? E ainda muito distante do que é a Coima hoje, né? Mas com muita vontade, muito trabalho, né? Meu avô sempre foi muito trabalhador, muito mão na massa mesmo, né? E a Coima nasce justamente desse sonho, né? Lá nos anos 50, né? Então, o começo da história é por aí, né? Caraca. Eu vi umas histórias, vou até a parte do jubileu também, quando deu 50 anos em 2000 e... Acho que foi 2001. 2001, né? Que deu 50 anos. Caraca, aquilo ali também foi bacana demais, hein? Meu avô ele era motorista de ônibus na época, né? Era o que tinha ali para fazer na época. E ele veio para cá e começou a consertar carroças, né? Carrinhos de tração animal, que na época era o meio de locomoção da época, uma região produtora de café. Usava-se muito o carrinho de tração animal para locomoção mesmo, para transporte de transporte café, mais da né? época ali, né? E ele começou consertando, montou uma pequena oficina de conserto, junto com o ferreiro, com o marceneiro, e aí começou a prestar esse serviço. E aí foi natural começar a industrialização desses produtos, né? Então começou a fabricação, com as primeiras rodas ainda de madeira, né? Sempre com muito esforço, muita luta, né? Meu avô já tinha vários filhos nessa época, né? Quando mudou para cá, então ele teve 7 filhos, um faleceu pequeno, né? Então trabalhava muito, né? E foi construindo a história com base em muita transpiração, né? Esse foi o comecinho da história, né? E aí veio passando as gerações aí, hoje tá até vocês aí, né? A jornada é bem longa até chegar a gente, né? E aí, meu avô sempre foi muito empreendedor, né? E também, por um empreendimento por necessidade, você faz muito mais do que você quer. Você faz aquilo que você precisa fazer. Sim. E foi isso que ele fez, né? Ele começou a fabricar os carrinhos e aí participava de muitas feiras regionais na época, já tinha essas feiras, né? E foi numa dessas feiras que ele encontrou a oportunidade de fabricar balança. Ele conheceu o sistema, né? Se interessou, contratou uma pessoa na época que era especialista em balança. Então, você vê que já era aberto à tecnologia, já era aberto à inovação, era aberto a buscar pessoas, não ficava restrito ao seu conhecimento. E começou a fabricar balanças bovinas na época, né? Então, isso também lá naquela época, né? Para os anos 60, 70, né? Começou a fabricar as balanças e se inserir nesse ramo, né? Na época, ele fez uma parceria com uma empresa que fabricava só troncos, já existia na época, né? E eles tinham meio que um acordo de cavalheiros, né? Um produzia tronco e o outro produzia balança, porque na época não tinha sistemas eletrônicos, eram 2 equipamentos. E preservando o mercado, ninguém entrar no mercado do outro, né? Mas aí, pelas coisas da vida, um acaba desrespeitando, ele entrou no segmento de tronco, né? Com um contra-ataque, vamos dizer assim, na época. E deu tudo super certo, né? E aí os carrinhos continuaram até os anos 2000, né? Mas o negócio principal passou a ser a pesagem e a contenção bovina, né? Sim. E a Coima começou a ganhar campo, né? Saindo, antes ficava muito restrita aqui ao estado de São Paulo, MS, Paraná, né? Aqui no entorno. Mas a Coima sempre confiou muito nas pessoas, né? E abriu muitos parceiros, né? Então a gente é muito grato aos nossos representantes comerciais, aqueles homens e mulheres que acreditaram na Coima no começo e fizeram que a Coima se crescesse, né? A Coima desenvolveu um modelo comercial na época que era muito diferente do que as empresas faziam, né? E buscou parceiros, representantes comerciais, equipe de supervisão
que fez com que a Coima ganhasse campo, né? Então, Sim. a Coima ganhou mercado afora, Naviraí, Juína, e foi expandido fronteiras, né? Pará. Então, foi um movimento natural, né? Na época, os equipamentos praticamente 100% em madeira, né? O meu avô era muito sábio, né? E queria depender pouco de terceiros, então ele tinha uma produção muito verticalizada. Tinha serraria própria, fundia o aço que ia nas peças em aço. Sempre quis ter muito na mão o controle da operação. Porque na época, antes ainda de focar no segmento, né, de pecuária, ele quase quebrou. Na época da construção da usina ali de Ilha Solteira, uma grande construtora começou a demandar muito produto, né, de madeira, cama, esquadria, né, para a construção das casas dos operários. E ele focou praticamente 100% da produção para eles, né? E naturalmente você fica dependendo de um cliente só. Esse cliente, um deslize que ele dá, um pagamento que ele não faz, a empresa quase que veio abaixo, né? Então a gente sempre também preservou muito por controlar o sistema de produção e pulverizar os clientes, não ficar na mão de poucos clientes, porque justamente te dá mais estabilidade. E isso foi todo o norte da Coima ao longo dos anos, né? Então, pouco a gente trabalhou com revenda, sempre foi com representantes comerciais, venda direta, justamente para garantir uma diluição do risco, né? Então, explorava a sua própria madeira, trazia para cá, fazia a produção praticamente do produto inteiro, cuidava da logística final até o cliente para garantir que o produto também chegasse dentro do padrão de qualidade. A Coima sempre foi uma empresa que preservou pelo cliente, né? Pela qualidade dos produtos no cliente. E é isso que fez um diferencial. Nenhuma empresa vive 75 anos, nós vamos fazer ano que vem, eu estava comentando com você aqui no começo, né? Se não olhar para o cliente, não olhar para a qualidade do produto, não buscar uma qualidade superior, né? E não só isso, vocês também ajudam também, né? Tanto a sociedade em si, a comunidade, né? Como também a parte ambiental, né? Vocês também têm a fazenda lá, a parte de madeira que vocês também têm, né? E, cara, segue tudo bonitinho, tudo certinho. Eu tava acompanhando alguns trabalhos de vocês. A gente explorou madeira há muitos anos, né? Justamente para garantir que a madeira que a gente usasse no nosso produto fosse legal, né? Acho que, tem uma máxima, né? A gente, às vezes, não quer ir a fundo nas informações e a gente fica comprando aquelas coisas que são vendidas por aí. Então, se você for olhar hoje, a exploração florestal legal no Brasil, que em sua maioria é o que acontece, ela é o meio mais sustentável de exploração de matéria-prima. Por quê? Porque a madeira ela é reflorestável, ela é renovável, diferentemente de outras matérias-primas que você extrai e ela não renova, o minério de ferro, uma bauxita que vai para o alumínio. A madeira ela é reflorestada. E para quem não conhece, um plano de manejo florestal, ele é extremamente controlado pelo IBAMA. Então, e ele preserva a floresta, porque uma mata fechada, quando você não tem nenhum corte de árvores, a madeira de baixo, as árvores de baixo, elas vão morrendo, sufocadas porque falta luz. Então, um plano de manejo florestal, você tem uma aprovação de uma determinada área, o IBAMA identifica quais árvores podem ser cortadas e você tem todo um plano de contenção e de preservação, tanto daquela área quanto de reflorestamento. Então, o plano de manejo florestal é o que há de mais moderno em sustentabilidade. Só que não é isso que as grandes ONGs fazem com que as pessoas queiram saber, né? Que as pessoas ficam sabendo, porque os interesses internacionais às vezes são maiores. E porque, infelizmente, no Brasil ainda tem desmatamento ilegal. Nós temos que combater o desmatamento ilegal, que não é feito pelo produtor rural, na sua maior parte das vezes. Ele é muito mais feito pelos garimpeiros, o pessoal que vai explorar metais, do que pelo produtor rural. Mas quem leva a fama, infelizmente, é o produtor rural. E os países compradores, que não são bestas, eles aproveitam isso para quê? Para baixar preço. Para baixar preço e jogar o Brasil para um nível de país subdesenvolvido. Que não é o nosso lugar, né, João? O nosso lugar Jamais. É o primeiro assento. A gente é a força motriz desse mundo. Com certeza. O mundo do agro, o Brasil é a principal força. A gente tem terra agricultável, terra sustentável, produção sustentável, o sistema produtivo mais moderno que existe no mundo. Nós temos tudo para ser uma grande potência no agro e não ficar só sendo um exportador de matéria-prima, né? Então, a gente saiu da exploração florestal tem uns 15 anos, mas a gente ainda compra somente de prestadores de serviço legais, né? A gente rastreia todo o nosso sistema produtivo.
Mas a gente se assegura, né? A gente fica muito satisfeito de garantir que a nossa matéria-prima vem de procedência legal. Mais do que ficar falando, eu não uso madeira porque não é sustentável, não. Eu uso madeira porque é sustentável e vem de fonte renovável, vem de fonte segura e vem de fonte que protege a natureza. Sim. Quando você tem uma exploração legal, ela faz isso, né? Mas se for pegar o pessoal da ZONG lá, capaz de falar assim, mas aí você vai tá acabando com a captação de carbono. Captação de carbono, a árvore, depois de um certo período que ela cresce, ela não tem mais como captar carbono. O único momento que uma árvore vai captar carbono é o momento de crescimento dela. Depois disso, ela para. Infelizmente, o tempo, né, a modernidade, o mundo é muito dinâmico, a informação é muito disponível, mas as pessoas vão cada vez menos a fundo na busca de informação. Sim. Então, eu pego um estudo parcial, porque todo estudo acadêmico, ele tem um escopo, ele tem um objeto de estudo delimitado. Sim. Eu não posso pegar aquele objeto de estudo e transcender para outra atividade. Então, os estudos de produção que o pum do boi causa o aquecimento global, né? Primeiro que não é o pum, né? É o próprio processo da ruminação que sai pela boca, né? A liberação de... Eles pegam estudos americanos, onde a produção majoritariamente é de confinamento, extrapolam para dados do Brasil como se o Brasil fosse o grande ofensor. Então, é triste, mas como que a gente combate isso, ao meu ver? Com informação, assumindo o protagonismo da conversa. Então, eu parabenizo você, porque podcasts como esse, que trazem o agro como centro, que trazem a verdade, que trazem a informação, é isso que a gente precisa. Porque as pessoas são muito mal informadas. A geração Twitter, né? A gente fica sabendo só pela mensagem, né? Só pela manchete. Pode ser dessa forma. E não lê o contexto inteiro, né? Pois é. Então... a via de metabolização, se eu for pegar de um ruminante, igual você entrou nessa parte de liberação de metano, tem outras vias que já são estudados para fazer menos liberação de metano no ambiente. E aí a galera também não vê isso. E aí, acabam cometendo aí gafes aí que, E eu acho o seguinte, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, as pessoas não conhecem a atividade produtiva, acham que tudo que vem de fora do Brasil é melhor, quando, na verdade, aqui a gente já pratica as melhores práticas de produção agrícola e pecuária. Eu estive agora nos Estados Unidos e pude observar. Lá é referência na produção de confinamento, mas se a gente analisar hoje a produção dos nossos confinamentos aqui no Brasil, dá um show na produção de confinamento lá. Só que acontece, eles são bons em sistema produtivo, eles são bons em marketing. A gente é muito ruim em falar o que a gente faz, porque a gente faz muito melhor. As empresas brasileiras do agro dão um show aqui na nossa região. Por exemplo, você pega uma Jato, que é 100% nacional, capital brasileiro, ela dá show em muita multinacional. Sim. Ciência e tecnologia na Jato é fantástico. Quem não conhece a história... Demais. Eu recomendo. Né? É uma empresa fantástica. Né? Então, e é só um exemplo de outras empresas brasileiras que dão show no mercado. Vocês também, tecnologia que vocês também empregaram também, a Coima também, E vem ajudando a desenvolver também várias outras tecnologias, né, através. E vem ajudando o agro também, né? Não só o agro, mas também a gente for ver, tem balanço para tudo quanto é lado hoje no Brasil, né? E para o mundo afora também, né? A produção, a Coima sempre preservou muito de escutar o cliente, né? E todos os desenvolvimentos foram buscando suprir as necessidades dos clientes, né? Então, foi natural o aumento de portfólio, né? Então, voltando para a história, né? A gente fabricou por muitos anos troncos, balanças, e a gente já via a necessidade de unificação em um produto único. Né? Por quê? Com o advento da eletrônica, no começo dos anos 2000 ali, com a massificação dos produtos eletrônicos, a gente via a necessidade de expandir para os produtos eletrônicos. Né? E a Coima foi a primeira empresa a fazer uma parceria com uma empresa australiana, na época, a Hoodway, e a gente trouxe as balanças eletrônicas para o Brasil. Então, a gente otimizou o que precisava de 2 equipamentos, que era um tronco e uma balança, para ser um equipamento único, um tronco com balança eletrônica acoplada embaixo do equipamento. Né? Então, a Coima viu essa demanda, viu essa dor do cliente, viu o quão mais sustentável poderia ser, porque ao invés de ter 2 produtos, você tinha um só, e mais otimizado. Então, hoje, um sistema de produção com tronco e balança, ele é muito otimizado. A gente foi a primeira empresa a trazer essa tecnologia de fora com uma parceria na Austrália. E isso é legal, porque que você fala muito com jovens aqui no podcast, a gente espera estar pronto. Sabe quando a gente vai estar pronto?
Hoje, que é o único dia que a gente pode fazer alguma coisa. A Coima foi para a Austrália sem falar uma palavra em inglês. E trouxe a tecnologia por aqui. Trouxe para o Brasil. Foi lá, buscou, começou, fez o primeiro passo, errou, acertou. Depois a gente começou a fabricar os nossos equipamentos aqui dentro, com parcerias. Depois começamos a fabricar próprio. Hoje a Coima, todos os equipamentos de contenção, a gente vende com balança, produção nossa. E no segmento de balanças é um mercado muito competitivo. Sim. Hoje a gente compete com gigantes globais, né? Os nossos principais concorrentes no Brasil são multinacionais que atuam no Brasil, no mundo todo. Austrália, Nova Zelândia, Europa, Estados Unidos. Então, eu ter pé de igualdade do ponto de vista tecnológico é uma coisa que nos dá muito orgulho, né? E nos faz acreditar que dá para ir muito mais longe, né? E a gente foi mais longe, a gente não ficou preso só nisso, né, Sim. João? Pô, pra caramba. Ó, cara, na fazenda de quem que eu fui esses tempos, cara? Eu vi uma balança de vocês lá, só que não que ainda tinha tecnologia antiga, né? Que era na base do pezinho e tudo mais. Que eu acho que aí a gente tava pesando lá uns garrotes até. E aí eu olhei e falei, cara... E aí a gente tinha conversado, você vir pra cá, a gente fazer uma gravação, eu olhando lá, eu falei, cara, essa balança aqui é antiga pra caramba, velho. É muito interessante, né? E a durabilidade do produto de vocês, a qualidade que realmente tem. Porque, olha, cara, da década de 60 ali, tá até hoje aí, moço. Tem muito cliente que fala assim, ó, eu já comprei Coima e nunca mais vai comprar. Você assusta, né? Mas por quê? O que aconteceu? Não aconteceu nada, o produto tá funcionando, tá perfeito, tá bom, né? Então, a gente escuta muito isso. A gente tem produtos de muitos anos ainda em instalação. Até você falou de fazenda. Tem um amigo meu que tem fazenda aqui em Ouro Verde. O produto dele lá tem 42 anos instalado. Eu falei, chega, filho, dá dinheiro pra mim, pelo amor de Deus. Eu preciso pagar o leite das crianças. Você vai ficar aí com esse tronco... Não, tá bom aqui. Tá bom. Aí em Ouro Verde nós trocamos. Agora tem Água Clara e falou que lá tá bom ainda, mas é da mesma época. Tá na hora de trocar aí, ô Luquinha. Ajuda nós aí, tio Carlinhos. Vamos trocar. Aí, ó. Já faz uma compra aí, ó. Falou que vai dar uma porcentagem de desconto aí bacana pra você, ó. Mas é isso, sabe? Assim, a Coima sempre prezou muito por qualidade e durabilidade dos produtos. E foi isso que fez a marca, né? Sim. Então a gente, às vezes, fica assim, né? Cada vez mais empresas que não entendem o cliente, querem impor soluções. A Coima vem se diferenciando nos últimos anos justamente em intimidade com o cliente. A gente quer customizar soluções. Em um mundo onde cada vez mais tenta se impor padrões, a gente adequa às necessidades do cliente. Então, se você for olhar, nesses últimos 3 anos, a gente teve um crescimento muito grande, justamente porque os nossos concorrentes falam, você quer comprar? É isso. A gente fala, não, o que você quer comprar? Eu vou adaptar a sua solução. E daí surge muita inovação, né? Então, assim, a Coima, ao longo da história, João, ela não parou de inovar, sabe? A gente produz balanças rodoviárias também, para pesagem de caminhões. Quando a gente fala balança rodoviária, se associa a pesagem de rodovia. Não, mas balança rodoviária é para pesar caminhão na fazenda, no armazém, na fazenda de pecuária, no confinamento. É fundamental você ter controle, gestão. Quando alguém compra balança, geralmente pensa na fraude, né? Evitar fraude. O cara, eu fui roubado no frigorífico, então eu quero uma balança. Não, você não precisa de uma balança para contrapor o peso do frigorífico. Você tem que ter uma balança para ter gestão. Você tem que saber o seu negócio. Você vai comprar carne no açougue, você fica olhando quantos gramas dá. E na hora de vender o boi, você olha no olho. Não tem cabimento. Você tem que ter gestão. Tudo na fazenda de pecuária é peso. E você não tem uma balança que é o seu principal indicador de gestão. Então, a gente olha muito para isso. E a balança rodoviária é a mesma coisa. Controla-se muita entrada de insumo, muita saída de produto. Então, tem que ter um controle de gestão da sua operação. Depois, falar, atividade pecuária não dá dinheiro, atividade agrícola não dá dinheiro. Não vai dar. Nenhum negócio, se você não investir, não fizer gestão, não vai dar dinheiro. Negócio bom é negócio bem gerido. É isso que você precisa ter no seu negócio. Então, na sua fazenda não é diferente. Então, você que é produtor rural, que está aqui, não, mas vovô fazia assim, papai fazia assim... Fazia, mas eram outros tempos. Era o tempo onde o boi valia muito, onde a competitividade era baixa, onde se explorava a fazenda de uma maneira inadequada. Por isso que tem tanta área de pastagem degradada no Brasil antes. Porque você matava a fazenda, aí você vendia uma fazenda aqui e comprava uma fazenda mais para cima. Só que já exploramos o MS, já exploramos o MT, já exploramos Rondônia, já exploramos o Acre. Não tem mais aonde explorar. Mais do que nunca nós vamos ter que ser produtivo aqui, né, no dia a dia. Com certeza. Otimização de espaço, né?
Exato. Otimização de espaço, eu acho que é a grande palavra-chave aí. E hoje é o que muita gente já se faz, né? Tanto pecuarista quanto o produtor de grãos também já vem fazendo essa otimização, né? Junto com as tecnologias empregadas, igual você falou, tanto na base de pesos que você vai colocar ali, quanto também na base de espaçamentos de linhas, né? Coisas mais... são um pouco mais complexas, né? Mas também são feitos. E a otimização do espaço hoje, eu acho que é muito... Você pega assim e fala, pô, cara, se não fazer essa otimização, eu não consigo mais me matar. Para onde que eu vou crescer? O Brasil, a gente tem algumas virtudes muito grandes, né? A gente tem um clima muito bom, a gente tem um ambiente favorável, terras muito boas, e a gente tem muitas entidades que trabalham dentro do agro que fortalecem ainda mais a atividade. Acho que a Embrapa, dentro da atividade de produção agrícola e pecuária, é uma joia que o Brasil tem que precisa ser explorada ainda mais. Sim. Graças à Embrapa, a gente tem produção segunda safra, terceira safra no Brasil. Nenhum país no mundo tem terceira safra. O Brasil consegue, numa mesma área, conseguir ter 3 safras de produção com integração, né? Milho, algodão e boi, milho, soja, algodão. Né? Então, imagina você, dentro da mesma área, você produzir 3 vezes o que se produzia uma vez no passado, né? Então, a gente tem que continuar explorando, tem que continuar incentivando novas tecnologias, tem que ter entendimento das questões. Eu lembro quando era moleque, se falava em transgênicos, né? Ai, que o transgênico dá câncer, que o transgênico é isso. No fim das contas, hoje está todo mundo consumindo produto transgênico, porque o transgênico é melhoramento genético. Sim. É melhoramento genético da semente. Para quê? Para sementear mais rápido, para dar primeiro, para colher mais rápido, para colher mais forte, para dar mais substâncias às coisas. Precocidade, né? Desenvolvimento ali da semente ali em um todo, né? E ter a precocidade desse produto, né? É a mesma coisa. Boi se matava com 5 anos. Hoje já estão falando de 3 anos e baixando. Boi de 21 meses. Sim. Menos até, dependendo do sistema produtivo, com intensificação. Então, nós temos muitas coisas boas no agro do Brasil, na pecuária brasileira, que nós temos que parar de disseminar informação ruim. A gente tem que ter orgulho do agro. Essa semana passada aqui de junho, né, na última semana de junho, o Brasil ganhou o status de livre de aftosa sem vacinação. Isso para o mundo é muito importante. A gente fica preocupado porque, infelizmente, tem alguns que ainda praticam práticas ruins que podem fazer com que alguns riscos se corram. Eu sou mais conservador por natureza. Então, nós temos que combater más práticas. Vou trazer gado de fora do Brasil ilegalmente. Tem que ser combatido. Nós temos que preservar. Mas o governo é ladrão, é corrupto. Muda o governo. Não faz errado. Porque quando você faz errado, você está estimulando essa prática. Vamos fazer o certo. Mas eu estou pagando muito imposto. Então, muda o governo. Traz um governo menos estatista, mais liberal. Que aí você vai pagar menos imposto. Não é só negando que você vai atingir. Não é não declarando o seu gado. Então, é buscando boas práticas. Talvez seja um pouco de idealismo, João, mas acho que se a gente que é jovem não tiver esperança de um mundo melhor, onde as pessoas fazem as coisas certas, nós estamos perdidos, né? Então não tem por que viver, né? A nossa geração já fez muita coisa, né? A nossa geração não. A geração colocou a gente no mundo, né? Já fez muita coisa, muitas melhorias até onde está hoje, né? E se a gente também não buscar ver os caminhos deles e ali não ter essa visão, pô, esse mundo aqui vai acabar com tudo. Eu acho que eu tenho esperança, sabe? O Brasil só tem um caminho, no meu ver, que é a educação e, naturalmente, o trabalho. Sim. Por que educação e trabalho? Porque o trabalho corrige tudo, ele é capaz de fazer tudo. Mas a educação, ela eleva o nível desse trabalho, né? Porque não adianta só trabalhar, você tem que trabalhar bem trabalhado, bem feito, né, João? Então, se você olhar o que as nossas gerações, nossos antepassados fizeram, é louvável. Cara, abrir mata no Mato Grosso, que era mato. Hoje ainda é mato. Imagina como era 50, 60, 100 anos atrás. Pará. Nossa. Então, eu vejo muita gente hoje, mas era terra que ganhou do governo. Ganhou mato. Explorou, abriu floresta, morou em barraca. Vixe. Fez a exploração que precisava para o Brasil desenvolver. Porque, aí já entrando um pouco em polêmica, a gente critica muito, né? Alguns ambientalistas criticam de uma maneira muito errada o Brasil, ou vejo algumas pessoas muito criticando o agro. Sim. E, para mim, eu vejo assim,
não existe ação humana que não tenha impacto no ambiente. O que nós precisamos fazer? Minimizar esses impactos. Sim, com certeza. Nosso objetivo como profissional do setor é minimizar os impactos. Mas todo mundo quer andar de carro, todo mundo quer ter um celular, todo mundo quer ficar no ar-condicionado. Isso tem um ônus na sociedade. É a mesma coisa com produção. Então, a produção orgânica ela é linda para pequeno consumo, mas ela não mata a fome do mundo. Então, nós temos que ter transparência para falar. Nós temos que falar o nome certo. Quer ver me irritar é falar agrotóxico. São defensivos, são medicamentos que a gente dá para a nossa lavoura, para ela crescer, para a nossa pastagem, para ela crescer, florescer e alimentar o mundo. O mundo está já caminhando para 7 bilhões de pessoas. Imagina, João, alimentar tudo isso com orgânico? Infelizmente não tem. Cara, não tem lógica nenhuma. O Brasil nenhuma. ainda tem políticos que atrasam o desenvolvimento do país com base numa falsa ação de proteção ao ambiente. Cara, eu rodo o Brasil inteiro, né? Para alguns países da América Latina, outros países. Cara, e é triste de ver o quanto que a gente é ineficiente nas rodovias. Muito. Cara, nós precisamos ter, não é duplicada as rodovias, é triplicada, quadruplicada, ter ferrovia, mas ferrovia é um projeto mais longo, é mais distante, é mais de longo prazo. Tá tem que ter demanda. Tem que ter demanda, mas tem que destravar. Tem que destravar a parte burocrática, cara. É uma vergonha. Eu fui para Roraima mês passado. Cara, não chega a produção lá, cara. É um estado, precisa ser alimentado, precisa ter gente morando lá. Para você chegar lá de transporte terrestre, você não chega. Você tem que pegar uma balsa de no mínimo 2 dias de Manaus para atravessar, ou se vier do Pará, 7 dias. Cara, como que você vai ter progresso se você não tem investimento? Ah, mas tem um meio ambiente que a gente tem que proteger. Tem que proteger o meio ambiente, mas vai ter ação. Porque o que polui não é a produção agrícola, o que produz é a cidade. Muito. É a falta de saneamento básico. E aí a gente entra para uma outra seara que não é o público do podcast aqui, mas assim, nós do agro temos que defender a produção agrícola. Temos que ter políticos que nos representem lá e que destravam o desenvolvimento do Brasil. Cara, é uma vergonha você sair aqui de São Paulo e ir para Mato Grosso, Goiás e ver a dificuldade que é andar em rodovia, cara. Não, você pegar também aquela base de ministro, né? Não estou falando só do governo atual, não, mas é de alguns outros governos anteriores. Eu acho que o único governo que a gente teve foi o governo passado, né? Que teve uma base muito bacana ali desenvolvida para o agro, né? Porque a gestão atual agora, se você for pegar ali, aquele ministro, pelo amor de Deus... Infelizmente, quando a gente entra na esfera política, eu sempre falo assim, a gente tem os políticos que a gente merece, né? Ponto. Então, enquanto os bons não se envolvem com isso, todo mundo vai pagar essa conta, né? Sim. E nós temos que entender que não existe almoço grátis. Não existe nada de graça. Os governos mais à esquerda levam a crer que as coisas são de graça. Cara, quem dá é pai e mãe, olhe lá, certo? Tudo é pago. Então você é contra, você é liberal, você é contra o Estado? Não, eu acho que o Estado tem que atuar nas coisas primárias. Saúde, segurança pública e educação básica. É isso. Mas as universidades, você é contra a universidade pública? Não, eu sou aluno de universidade pública, eu estudei na Universidade de São Paulo, na USP, fui bancado pelo contribuinte. O mínimo que eu tenho que fazer hoje é devolver aquilo que eu custei para o Estado. Sim. Não estudei de graça. Muita gente pagou ICMS para estudar lá. E aí eu não devolvo nada para a sociedade? Quantos alunos estudam em escolas públicas? Você fez o Unesp, está fazendo o Unesp. Quantos alunos abandonaram o curso? Vários. Cara, é dinheiro nosso que foi pro ralo. E a gente fica tranquilo, quieto. É dinheiro que faltou na educação básica. É dinheiro que faltou para os professores, que são pouco valorizados. Sim. Então, nós temos que caminhar para que as pessoas, que a sociedade entenda que não existe nada de graça. Tudo custa muito caro. E nós temos que racionalizar o recurso. Por isso que também eu saí aí também, faço trabalho social. Hoje eu sou presidente de uma entidade aqui em Dracena que trabalha com fortalecimento de vínculos, tira o jovem da rua no contraturno escolar, participa do programa de aprendizagem. Hoje a gente tem mais de 200 estudantes, né, alunos nossos que estão empregados, é o primeiro emprego. É um trabalho geracional. Nós temos que entender, colocar na cabeça das pessoas que é a educação e o trabalho que vai transformar a sociedade brasileira. Sim. Se a gente ficar lá atrás de bolsa não sei o quê, auxílio tal coisa, isenção, não vai funcionar. O caminho é trabalho. Sim. Educação e trabalho. Então, nós temos que focar os nossos políticos em coisas úteis.
Eu vejo aqui alguns aí, a mensagem para os políticos de Dracena, né? Querendo voo regular em Dracena. Cara, vai brigar por um hospital melhor, vai melhor por uma educação melhor, um esporte para a molecada, que o esporte transforma também a sociedade, né? Ficar brigando por voo, nem prudente, tem voo decente, regular. Então, nós temos que entender que a gente tem que trabalhar em rede, né? Entendendo onde que tem que estar os recursos. Porque senão é muito recurso expendido, é muito prédio, é muito carro de governo parado, né? Porque muitas vezes gosta de comprar, aparecer, licitação, né? Então, nós temos que trabalhar também para nossa turma do agro, João, correr o trecho, cara. Vai correr o trecho, vai ganhar a vida, não tenha medo de sair de São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí. Tem muita oportunidade para quem trabalha, muita oportunidade para quem quer ganhar a vida, né? Então, certeza. Tem que desbravar mesmo esse Brasil, que a gente é uma potência agrícola e nós temos que se orgulhar disso. Cara, muito. Se você for ver os desenvolvimentos que a gente já teve, né? Tanto bases tecnológicas aí, quanto o que vinha de antigamente e as propostas que foram colocadas novamente, esse desenvolvimento hoje de base de produção nossa é magnífico e com certeza só tende a melhorar, né? Lógico, com as tecnologias que são implementadas dentro do campo, com a parte de genética, parte de maquinário. Sim, mas eu acho que realmente, se não tiver a pessoinha ali atrás que faz a diferença, cara, a tecnologia não vai sozinha. Não adianta, né? Não tem jeito, né? Aí falando um pouco disso e resgatando um projeto nosso, né? A Coima ficou quase uma década desenvolvendo junto com a Embrapa e com a UFMS um projeto chamado Balpes, uma balança de passagem, né? Que tinham como objetivo tirar o gado do curral, né? Você fazer a pesagem dos animais diariamente dentro do ambiente natural, que não seria o pasto, no caso da recria, ou dentro da baía de confinamento. Foram anos de estudo, anos de projeto junto com a Embrapa e com a FMS. Só que a hora que a gente vai para a aplicação no campo, e a gente foi lá em 2017, depois como protótipo, 2019 como produto, o mercado ainda não está apto, as práticas da atividade ainda não estão aptas. Então, muitas vezes, a tecnologia também ela tem que evoluir, andar ao passo da cultura do produtor. Não adianta a gente vir com uma cultura muito disruptiva quando o mercado não está pronto. Então, aí volta, né, de novo, parece que a gente volta em política, a gente quer falar de política, mas a gente fala muito de tecnificação do campo. Cara, mas a gente não tem estrutura de rede, internet dentro da cidade. Imagina no campo, você é do campo, você sabe lá, você vai pro mato, você vê como é. Cara, nós estamos dentro do estado de São Paulo, apesar que nós estamos no interior, mas você sai aqui de Dracena para Prudente, cara, não tem sinal, você não consegue falar na internet. Como que você vai mecanizar uma fazenda, automatizar, deixar a tecnologia 5.0, IoT, inteligência artificial funcionar, se não tem a base, não tem infraestrutura. Então, você tem que trazer espaço para investimento em infraestrutura. Com certeza. A gente fala de tecnologia, carros autônomos, cara, mas a gente não tem asfalto dentro da cidade, né? Não tem esgoto. Então, de certa maneira, nós temos que permitir que um progresso da economia também faça desenvolvimento urbano e territorial, né? Senão não vai acontecer. É um conjunto, né? É um conjunto inteiro, né? Porque são engrenagens, né? Se uma falha ali, não vai. E por mais que o pessoal do agro está investindo e tudo mais e quer fazer acontecer, só que se não tiver a contrapartida do governo ali, não vai adiantar em nada, cara. Uma coisa que me preocupa muito, e eu acho que a gente que é do agro, a gente tem que entender que tem que ter coalizão das coisas, sabe, João? Eu acho que às vezes a gente fica... O mundo está muito polarizado. E eu entendo, né? Porque a gente não tem muito paciência para falar com o outro lado. Mas as coisas só vão para frente quando se tem diálogo, quando se tem organização. Ah, você é a favor do toma lá da cá? Não. Eu sou a favor do consenso, do entendimento, de um projeto de país. Então não adianta nada o pessoal do agro, não, esse governo está aí, eu não gosto. Não, peraí. Esse governo está aí, é um fato, como eu vou fazer com que ele entenda e paute as coisas que precisam ser pautadas? Ele nunca vai entender. Então eu vou esperar 4 anos, vou amargar 4 anos para depois talvez tentar mudar? Não, eu preciso aprender a fazer coalizões, eu preciso aprender a mostrar o trabalho, eu preciso desenvolver a sociedade, eu preciso falar. Então por isso que é importante cada vez mais gente assumir o protagonismo na fala. Então tem que ter mais podcast, tem que ter mais mídia independente, tem que ter mais gente provocando discussões, tem que botar mais gente boa para pensar. Por que a China bomba?
É muita gente inteligente, cara. Tem mais de 1 bilhão de pessoas, sai mais gente inteligente. É 5, 6 vezes maior que o Brasil em gente. Então, se for igual o nível educacional, já tem 6 vezes mais pessoas. Sim. Se o nível educacional é melhor, tem mais gênio lá ainda. Então, mais coisa acontece. Então, nós temos que buscar, sim, a discussão, o consenso, o diálogo, né? Para permitir que o nosso agro evolua também, né? Porque senão a gente vai ficar aí chorando as pitangas. E não vai adiantar em nada. Vai adiantar em nada. Malemar ali vai só dar uma coceira no olho ali, você vai ter que limpar e vai ter que seguir a vida do mesmo jeito. Infelizmente, sabe? Eu vejo assim, a gente sofre demais, né? O agro é muito suscetível a crédito, né? Então, o produtor, ele precisa de muito de crédito para a produção, não só para investimento em máquinas, que é o nosso caso, mas a própria produção, ela se baseia muito em crédito, né? E as taxas de juros altas, elas desestimulam 2 coisas. Primeiro, o dinheiro fica caro e segundo, que desestimula o investimento. Uma taxa base de juros de 15%, cara, o cara que tem dinheiro fica parado, não estimula o desenvolvimento. Então, a gente teve um momento único de país ali, que a taxa de juros chegou até níveis muito baixos para o nosso padrão de 2%. Sim. Mas isso o cara tinha que produzir, João. Hoje tem muita gente endividada, mas quanta gente que tem dinheiro, que poderia estar investindo, poderia estar contratando pessoas, está com o dinheiro parado, esperando alguma coisa. Porque não é estimulado o investimento. Porque o cara vai trabalhar, vai ter risco trabalhista, vai ter risco de ambiental. Porque o cara vai lá produzir, tem uma seca, ele quebra a safra dele. E aí, para ganhar o quê no final? 3%, 4%, 5%? Então ele vai deixar o dinheiro no banco ganhando 15%. Né? Então, esse foi uma outra máxima, né? Que, voltando para a história da Coima, meu avô sempre quis ser uma empresa socialmente responsável, gerando emprego. A gente sempre participa muito da sociedade, doa, tem lá, né? Isso a gente não abre muito, não gosta nem de falar isso, porque essas coisas a gente faz em silêncio, mas o nosso maior compromisso social é com o emprego. Hoje a gente emprega mais de 200 pessoas em Dracena e a gente sabe que a gente é uma força motriz. Só que a gente, para ser estimulado, precisa ter um mínimo de atratividade do negócio. Hoje a gente trabalha porque a gente está no ambiente, está no negócio, preserva o ambiente família, porque se eu fosse tratar só por dinheiro, tava o dinheiro parado, tava o dinheiro no banco, rendendo. Para que eu vou produzir, contratar gente, correr risco, acidentes, processo na justiça, trabalho, para depois sobrar menos do que sobraria se esse dinheiro tivesse parado? Sim. Então, nós temos que cada vez mais brigar para que a gente tenha competitividade na produção. A gente precisa ter competitividade, taxa de juros adequada, controle inflacionário, políticas liberais. Cara, hoje precisa abrir uma empresa no Brasil é um inferno. Então, até uma coisa bacana, né? O governo do estado de São Paulo, do governo Tarcísio, junto com o Jorge Lima, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, cara, eu faço questão de falar do Jorge Lima em todos os lugares que eu vou, porque ele está fazendo um trabalho, né? O governo Tarcísio, junto com o Jorge Lima, um trabalho fantástico de desburocratização para o mercado empresarial, né? Ele tem um programa, se não me engano, chama Facilita São Paulo, que as prefeituras aderiram. Dracena, o André foi o primeiro prefeito, foi um dos primeiros prefeitos que aderiu ao Facilita, diminuir burocracia para negócio pequeno, cara. Hoje um negocinho pequeno para montar tem que ter 500 alvará. O custo para se empreender no Brasil é muito alto. Nós temos que estimular o empreendedorismo, temos que estimular a pessoa a produzir. A gente foi criado numa cultura lá ainda da época do Getúlio Vargas, onde tem muito direito. Cara, tem que ter direito, eu acho que sim, mas nós temos que ter dever, nós temos que saber a nossa obrigação. Antes de saber o que eu tenho direito, o que eu tenho que fazer para ter esses direitos. Vamos parar de ficar só querendo saber do meu direito. Muito mimimi, então, né? Não só, eu falo de uma maneira geral. Sim. Sabe? A gente ainda tem uma cultura, não, é do governo, eu vou usar. Na época da pandemia, que teve aquele auxílio emergencial lá, eu vi muita gente que tinha recurso buscando porque achou que era de graça. Gente, pelo amor de Deus, vamos nada de graça, né? Vamos produzir, vamos empreender, vamos gerar renda, vamos gerar receita, vamos vender, sabe? Eu gosto muito de venda e eu levo todo mundo para venda, João. Vamos vender. Vamos vender. Vamos vender. Vendas cura tudo. Venda cura tudo. Você gerar negócio, você gerar valor, faz com que as coisas pareçam pequenas, né? Então, bora vender. Bora. Tem uma vaga lá? Opa! Pra gente boa sempre tem. Sempre tem lugar pra gente boa. Então, você que quer trabalhar na Coima, quer ser um vendedor, quer trabalhar na área de vendas, fala com a gente, cara. A gente tá ali o tempo inteiro buscando gente boa. Só que assim, tem que ir pro mato. Não adianta ficar no escritorinho, não. Tem que sujar a botina, tem que ir pro mato, tem que se relacionar, tem que saber ouvir o cliente. O
porque é dali que vai sair os negócios, cara. Com certeza. A gente está sendo, como cliente, consumidor, cada vez mais a gente é muito maltratado, né, João? Muito. Você vê aí, você quer um... agora deu umas melhoradas, porque agora é tudo WhatsApp, né? Mas rede de telefonia, quanto que já não brigaram com as redes de telefonia? Não é. Central de atendimento, você fica lá 3 horas, não consegue falar com ninguém, é só robô, é só máquina, né? Então... E aquelas musiquinhas chatas. A gente tem que abrir negócio para escutar o cliente, cara. O cliente é problema bom. Eu queria ter os problemas com os clientes, porque significa que eu tô tendo cliente, né? Sim, com certeza. Esse é o caminho aí. E sem falar que você, além de ajudar o próximo, cara, você sai dali com outro ar também, né? E ainda sai com o negócio fechado ainda também, né? Eu acho que a venda, ela sempre tem que ser bom para os dois lados, né? Porque o vendedor que busca uma negociação só ele ganha, não é ruim. É ruim, porque o outro lado vai se sentir prejudicado. Com certeza. Então a gente tem que criar uma proposta de valor que seja adequada. E o outro lado, o comprador, também tem que entender que o vendedor está ali, está se esforçando, está trabalhando. Tem toda uma cadeia por trás, ele merece. Porque aí eu já trago até um problema que o e-commerce está trazendo para cidades pequenas, né? Eu vejo muita gente, não, vou comprar na Shopee, vou comprar no Mercado Livre, é mais barato, é melhor. Cara, pode até ser mais barato. Mas a que custo isso, né? De acabar os empregos dentro dos centros menores como o nosso. Cara, é difícil empreender no Brasil. É muito caro empreender. Sim. Agora, também o empresário, né, local tem que entender que não dá para ele cobrar o dobro, o triplo. Ele também tem que botar uma margem que seja aceitável pro comércio local, né? Então, é difícil, cara. É por isso que eu voto, né? Educação e trabalho é isso que vai sustentar a gente. Nada resiste a isso. Nós não podemos desistir da educação. Uma educação profissionalizante também. Sim. Sabe? Eu vejo... A educação, de uma maneira geral, ela segue um padrão, né? Isso demora demais. O mundo está muito dinâmico, muito rápido. E o sistema educacional não está conseguindo acompanhar a realidade dos trabalhos. Nós estamos aqui no podcast. Podcast não existia há quanto tempo atrás? Uns 10, 15 anos atrás, né? Ou era muito pequeno, né? Hoje é uma realidade. Então, como que eu preparo profissionais para podcast? Não vai ser esperando todos os anos da escola, entrando na comunicação social, formando para fazer um estágio como era antigamente. Óbvio, esse caminho tem que ser feito também. Mas você tem que permitir que cursos profissionalizantes, ferramentas, tragam esse jovem para antes. Você é a favor do trabalho infantil? Não, pelo contrário. Eu sou presidente hoje de uma instituição que é contra o trabalho infantil. A gente preza pelo programa de aprendizagem. Mas nós temos que estimular que o trabalho dignifica o homem. O trabalho transforma. A gente veio de uma geração que explorava crianças, né? Crianças eram exploradas, trabalhavam em trabalho pesado, em carvoaria, muitas vezes dentro dos sítios, das fazendas, não tinham oportunidade. Então eu falo que nós temos que ter educação e trabalho. Só educação não adianta. Eu vejo muita gente formada, muita gente com ensino superior que não sabe fazer nada. A pessoa tem 25, 26, 28, 30 anos e nunca fez nada na vida. Então a gente não pode ter. Porque essa pessoa é a que quer viver do governo. É essa pessoa que não quer assumir o seu protagonismo. Então, assuma o seu protagonismo, gente. E eu falo, a área de vendas é a área que mais permite isso, João. Por quê? Cara. Vai lá, não sabe fazer, compra uma bala e vai vender. Você vai ver quão difícil é empreender, quão difícil é você ser dono da sua vida. Então, só que o quanto você cresce também, claro, contrapartida, não só como pessoa, né? Mas o seu know-how ali de conhecimento é muito maior. E hoje o conhecimento está à disposição de todo mundo de graça. De graça. Hoje na internet, quantos milhões de cursos de graça tem? Pra você fazer qualquer coisa. Vários. Você quer ser boleiro, confeiteiro, vendedor, programador, o que você quiser. Hoje na internet você acha curso de graça para fazer. Se quiser pagar, também tem. E dentro das cidades, quantas entidades e órgãos não trabalham com ensino profissionalizante, cara? É um absurdo. Aqui em Dracena mesmo, nós temos o Senai. O Senai tem cursos profissionalizantes direto que abre. Sim. Direto, é só ficar acompanhando. É o ano inteiro, cara. Tá o ano inteiro. Seja eles focados em indústria propriamente dito, curso de soldador, curso de mecânico de usinagem, manutenção. Torneiro. Mas tem alguns cursos ali que eu acho muito bacanas, que são cursos muito práticos para quem quer empreender. Técnico de ar-condicionado, eletricista instalador e os cursos de confeitaria. Bolo, cupcake. Cara, isso é prático. O cara que está desempregado vai fazer esse curso de graça e vai ganhar dinheiro no dia.
Sim. Técnico de ar-condicionado é o que mais falta aqui em Dracena. Quer ver no calorzão, né? Eletricista hoje, cara, você precisa de um eletricista hoje, o pessoal não conhece, nem sabe onde é. Difícil, hein? E comida, cara, você pode montar um negócio que for de comida. Dá certo. Se você souber fazer pequeno, souber criar sua rede de contato, seus clientes, né? Então você vai saber ganhar dinheiro. Então, tá aí, esse é o Senai, tá aí. Temos o Sebrae tem muitos cursos de graça, não só em Dracena, qualquer município do Brasil tem um Sebrae. Tem o portal deles, cara. Tem um monte de curso, mas tem curso presencial ainda, para aqueles que têm medo de curso online. Tem um vai fazer presencial, João. Tem muito curso, cara. Então, educação e trabalho, cara. Educação e trabalho a gente resolve 90% do Brasil. Com certeza, com certeza. Ô, Bruno, mas fala um pouco mais de você, cara. Já falou aí da família, falamos de política, já jogamos também para a área de campo. Não falamos um pouco da sua história, de você também. Eu sou um privilegiado, né, João? Graças a Deus, eu vim de uma família muito boa, né? Minha mãe e meu pai deram aquilo que mais a gente precisa, que é a educação, é a fé em Deus. Eu acho que eu não consigo entender como alguém não tem uma fé em Deus, né? Não segue uma religião, independente daquela que você acha que tem que seguir. Eu acho que isso é a base da gente, né? Ensinou os valores, que acho que importa. E tudo foi consequência, né? Graças a Deus, minha vida foi muito privilegiada financeiramente. Meus pais conseguiram prover tudo aquilo que eu precisei, né? Então, eu pude estudar, né? Eu formei numa universidade pública, consegui entrar na universidade pública, formei administração de empresas lá em Ribeirão Preto, depois fui trabalhar no mercado de trabalho primeiro, né? Antes de vir aqui para Coima, fazer esse projeto, que é um projeto longo de sucessão que nós estamos caminhando, né? Mas eu trabalhei no Grupo Votorantim quase 10 anos, né? Passei no programa de trainee, sempre na área comercial, sempre foi a área que eu gostei, né? Fiz algumas pós-graduações, fiz pós-graduação em finanças, fiz pós-graduação em agronegócio mais recentemente. Sempre busquei aprender, nunca parei de aprender, sabe? E colocar em prática os aprendizados, né? Então, também, agora, já com 2 filhos, estou com a Débora desde que eu me entendo por gente, já são 20 anos junto, né? Então, 2 filhos lindos, o Pedro, o Felipe, já com 2 anos o Felipe, o Pedro vai fazer 5. Acho que a família é uma instituição que tem sido muito, muito judiada aí, e nós temos que valorizar a família, porque do mesmo jeito que eu falo que a educação e o trabalho transformam, mas a família é base para a sustentação disso. Ainda tem muitas famílias estruturadas, e eu acho que a falta de estrutura familiar faz com que a sociedade se perca. E nós temos que valorizar o trabalho da família, independente da sua constituição. Tem que ter amor, tem que ter segurança para a pessoa se desenvolver, e a família é base. E eu fui isso, né? Então, profissionalmente falando, sempre gostei da área de vendas, desde menino, desde a época que eu alugava quadro pro meu avô lá para ganhar dinheiro, desde a época que eu me vendi o meu time para meus tios para ganhar dinheiro, para ser torcedor. Eu sempre gostei de ir da área de negócio, de venda, né, João? E empreendedor desde pequeno. E nós estamos na jornada de transformação, né? A Coima é uma empresa familiar, né? Já está agora nessa transição da segunda para a terceira geração. É uma transição que não é fácil. Meu avô faleceu, não deixou nada estruturado. Meu pai e meus tios, né, minha mãe e meus tios, mantiveram a empresa junta, não necessariamente unida, né? Tocaram muitos anos e a gente teve a necessidade de evoluir do ponto de vista de governança, sucessão. E a gente vem nessa jornada aí há mais de uma década, tentando se organizar, tentando criar conselhos. Naturalmente, como toda empresa familiar, algumas coisas vão muito bem, outras não, nem tanto, mas a gente vem passando, né? É uma jornada grande, eu estou desde 2019 aqui dentro da área comercial, basicamente cuidei de uma parte da comercial, assumi todo o comercial em 2021, né? E entendo que eu sou um instrumento desse processo de governança, né? Então, nós estamos caminhando dentro desse processo de governança. É um processo árduo. Eu convido a todos aqueles que têm empresas familiares, gente, busque ajuda. Não queiram fazer sozinho. Tem muitas empresas sérias, muitas consultorias de mercado, muitos psicólogos, advogados que trabalham com sucessão familiar. Não deixem um legado bonito do fundador, seja ele seu avô, seu pai, se perder por conta de problemas familiares ou problemas de crises de mercado. Então, busquem, tem muito conhecimento. Quem precisar, a gente fala comigo, eu ajudo, direciono para alguns. A gente já passou por várias consultorias, não foi a primeira que a gente acertou. Fez uma, foi para outra, voltou para a primeira. Sim. Cada fase desse processo de sucessão, João, ele é muito particular.
Então, a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda para evoluir. Hoje, a Coima está estruturada. Hoje, nós estamos com quase todas as funções profissionalizadas, né? Então, nós estamos com o CEO de fora, nossa diretoria financeira de fora, nosso diretor industrial é de fora. Temos um conselho formado. Ah, mas ainda não é perfeito. Tem gente que não acha que está bom. Nunca vai estar perfeito. Nós estamos num processo de evolução. Esse processo é árduo, é contínuo. Todo processo de empresa familiar tem a sua particularidade e a gente tem passado. E eu venho sendo instrumento, né? Eu sempre gostei do agronegócio, apesar de nunca ser o menino do agro, né? Sempre gostei muito de vendas e marketing, independente de qualquer coisa, né? Então, trilhei minha carreira muito na linha de vendas, né? E outros setores, né? Trabalhei na indústria, venda de alumínio, venda para indústrias diversas, né? Sim. Mas eu me encantei, me apaixonei pelo agro, é um segmento de muita verdade, né? O produtor rural, ele tem muita verdade no coração, né? Ele quase que ele leva a emoção a falar mais forte que a razão. Às vezes você acha até que ele faz isso, mas não, ele é muito racional. Mas ele trabalha com amor, com brilho no olho. Ele tem um brilho, né? Ele entende, mas ele entende que o negócio dele é mais do que um negócio. É uma missão, produzir alimentos para o mundo, para matar a fome no mundo, que é a missão do agronegócio. Ela é muito bonita, né? E o produtor rural leva isso muito a sério. E é difícil você, dentro de trabalhando nesse ambiente, você não se apaixonar. Porque você vê as histórias de superação, de esforço do produtor rural, é muito legal, cara. É muito bom. E eu tenho a oportunidade, graças a Deus, de visitar os 4 cantos do Brasil. Já fui para todos os estados, vários países da América Latina, outros países. Você vê que o produtor rural no Brasil, ele ama o que faz, além de tudo. Ganhar dinheiro é consequência, né? E o amor que ele põe é isso que me move, é isso que me encanta tanto no agronegócio, por isso que eu gosto tanto. E ultimamente tenho falado, né? Expressado mais, mostrado mais do agronegócio, porque eu acho que isso a gente precisa fazer com que a nossa criança, o nosso adolescente, queira vir para o agronegócio. A gente veio de um agro muito sofrido, né? Sim. Que afastou muitos jovens do mercado do campo, do mundo do campo. Nós precisamos trazer esse jovem de volta para o campo e nós vamos fazer uma revolução, uma terceira revolução industrial no mundo aí, com a produção agroindustrial brasileira. Com certeza. Eu também acho aí que, tendo a real situação que está acontecendo atual no mundo aí, e vendo as notícias aí ao redor do mundo também, eu acho que o que vai ser menos atingido, eu acho que vai ser a gente, em situação de produção, né? Porque, vamos colocar aí que estoure algo aí daqui pra frente, né? Uma terceira guerra mundial aí. Cara, o único país a não ser atingido vai ser nós. Pelo tamanho de produção, né? E tem uma outra coisa boa, nós estamos falando de alimentar o mundo, né? Mas o agro, ele é responsável pela produção de energia, né? Sim. Então, nós estamos muito avançados na produção de energia renovável e sustentável, seja do biometano, seja do etanol de outros cultivos, sim, seja da energia solar, que bem ou mal é um sistema limpo, que você consegue também biomassa, é muita produção de energia que a gente tem trazido, né? Descarbonizando. Estamos falando de descarbonização, produção agrícola, produzir energia elétrica não a partir de fonte fóssil. Porque na Europa é lindo falar de carro elétrico, né? Mas eles queimam diesel para ligar na tomada, não adianta nada, né? Não. Você tira o carro a combustão, mas você tem o diesel. Então, essas narrativas que a gente tem que combater, né? E o Brasil, que é um país que tem predominantemente a produção de energia elétrica limpa, com hidrelétrica e afins, tem que se orgulhar. Ah, mas a hidrelétrica gera uma barragem que tem impacto ambiental. Volto para a máxima. Não existe ação humana que não tem impacto no ambiente. Tudo tem. O que nós temos que fazer é minimizar. É isso. Minimizar por quê? Porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo para comer, para morar, para viver dignamente. Ou vamos fazer igual o Thanos aqui, instalar e morrer 25% da população. Metade da população morre com estalar de dedos. Não é isso. Agora, se a gente não tratar da evolução da produção agrícola e da energia, aí sim a terceira guerra vai vir. A terceira guerra mundial vai vir. É um assunto delicado, mas olha, tem hora que você bate uma preocupação. Eu fico imaginando você como pai. Como é que não deve ser a cabeça, cara? Ô, João, eu assim, né? Eu tento viver não olhando muito para frente, sabe? Porque, de certa forma, nós já estamos aí da era cristã há mais de 2000 anos, da origem do humano.
assim, de alguma maneira nós vamos sobreviver. Com mais ou menos gente. Eu vejo muita gente criticando as gerações anteriores, né? Criticando as gerações anteriores e as futuras, né? Porque antigamente fazia errado e a próxima não sabe o que fazer. Cara, eu acho que cabe à geração que está governando, né? Gerenciando, habitando, que geralmente são 3, 4 ao mesmo tempo, levar, evoluir, buscar melhorias, pensar no amanhã, né? Mas viver o hoje. Você não vai viver amanhã se você não sobreviver hoje. Então, você tem que pensar no amanhã? Tem, mas tem que pensar no hoje. Então, é assim que eu penso, é assim que eu educo meus filhos, olhando para o amanhã, mas vivendo o hoje. E é isso, porque senão a gente sofre demais de ansiedade, Sim. porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o futuro a Deus pertence, ou vive na depressão de viver do passado, que o passado era melhor. Então, vivendo hoje, você não fica nem deprimido, nem ansioso, você só vive e só trabalha e evolui a cada dia, né? Caraca. Olha só. Cheio de frase de efeito, hein? Então, pô. Tô vendo. As consultorias tá dando bom, hein? Pois é. É escutar, cara. Na verdade, eu acho que eu tenho muita humildade de reconhecer, João, isso eu vejo que falta nas pessoas, de buscar referências, de buscar aprender, cara. A gente não é nada aqui, sabe? Sim. A gente precisa aprender um pouco cada dia, assimilar e, principalmente, gostar de gente para passar isso para frente. Sabe? Eu não quero ser melhor que ninguém, nunca quis. Eu quero ser eu e ser melhor que eu mesmo, dia após dia. Se eu for melhor que eu mesmo, essa é a competição da vida, é esse. É ser melhor que eu mesmo todos os dias, pensando no amanhã, pensando no melhor para meus filhos e fazendo com que eles sejam pessoas melhores, cidadãos melhores, que eles possam transformar gerações. É isso. Se cada um estiver pensando em ser melhor, individualmente, naturalmente, a cidade vai ser melhor, o estado vai ser melhor, o mundo vai ser melhor. Agora, quando eu jogo a responsabilidade para o outro, eu não posso fazer nada. Estava até na reunião lá, hoje cedo, de vendas, e um vendedor... mas o cliente comprou errado, ele não sabe o que fez. Eu falei, peraí, se você joga a responsabilidade para ele, você não pode fazer nada. Se ele não entendeu que o nosso produto era melhor, a culpa é sua, né, que estava negociando, ou nossa, no caso, porque eu também tenho responsabilidade de não ter conseguido passar o melhor para ele. Então a gente tem que parar de terceirizar a responsabilidade. O governo não está fazendo a parte dele, tá? O que você vai fazer? Você vai virar político? Eu não vou, eu não quero. Então o que eu posso fazer para ser melhor? Então eu vou ser o melhor cidadão, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou fazer mais um curso, eu vou aplicar mais, eu vou dar uma palestra. Tenta você ser um tijolinho a mais no mundo. Porque eu tenho certeza, se todo mundo aqui for um tijolinho melhor por dia, o mundo vai ser melhor. Com certeza. Não adianta a gente ficar pensando no mundo melhor se eu não mudar, se eu não for melhor a cada dia. Com certeza, com certeza. E o poder do ser humano de mudar, cara, é muito grande. Só que tem muita gente que não sabe disso, né, cara? Ou pelo menos pega e dá uma fingida que não sabe, né? Ou não procura. É porque é muito mais fácil a gente reclamar da vida, é muito mais fácil a gente ficar parado do que a gente ir atrás. Porque quando eu vou atrás só depende de mim, né? É impressionante como a gente gosta de se ancorar em energia negativa. Só adora uma fofoquinha, adora tá difícil, realmente tá difícil. Cara, vamos ser positivo. Nunca vai estar bom. Perfeito nunca vai estar, Jamais. Cara. Sempre dá para buscar mais. Então, vamos agir com naturalidade, vamos parar de jogar energia negativa. É impressionante como tem gente ainda que gosta de jogar tudo para baixo. O que você ganha em se vitimizar? A primeira coisa que tem que acabar é acabar com a vitimização. Tá ruim. Cara, eu ando no comércio aqui, eu só escuto, tá ruim. Tá ruim. O que você fez de diferente? Você fez diferente? Ficou parado reclamando que tá ruim, conversando com sua vizinha falando que tá ruim? Você ligou para mais um cliente? Você tentou outro mercado? Você diversificou seu portfólio? Você esgotou as possibilidades que estavam na sua mão? Não. Então, como que você vai reclamar que tá ruim, cara? Isso aí é conversa diária com a equipe de venda, né, cara? Não, mas já fiz tudo que dava. Mas peraí, fez tudo que dava? Quantos clientes você ligou hoje? 5? Por que você não ligou para 10? Por que não ligou para 15? Não ligou para 20? Por que não ligou para 30? Por que você não fez... quantas visitas você fez essa semana? Eu fiz 3, mas em 5 dias úteis você fez 3 visitas. Você acha que tá bom? Você acha que você vai vender assim? Então, busca mais. Vai nos lugares, passa a mensagem positiva. Não reclama da vida, não. Com certeza. Uma vez eu vi uma psicóloga aí, um corte na internet, falando o seguinte: se você for perder hoje tudo que você não agradeceu a Deus de ontem, o que você ia ter hoje? Você ia ter bem pouca coisa, hein? Muito.
E olha o tanto de coisa boa que a gente tem. Mas eu acho que se pouco seria muito. Porque se for, tipo, no meu caso, pegando o transponto que você falou, se for parar pra analisar, a partir do momento que você agradece, o momento que você coloca a cabeça no travesseiro, eu agradeço principalmente pela família. Então, eu acho que te reestrutura novamente pra você crescer novamente. Exato. Você não pode perder a sua dignidade e sua vontade de trabalhar. É isso. Com certeza. Você reconstrói. Com certeza, Bruno, com certeza. Ô, Bruno, e quais são as programações? Eu sei que vocês estão rodando bastante, vocês estão na AgriShow. Vocês foram em Cascavel lá também? Fomos, cara. Esse ano nós fizemos um investimento muito grande em feiras e eventos. Nós já fizemos mais de 30. Caraca! Vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? Semana passada estava tendo o Rondônia Rural Show, nós estávamos lá também. Muito dia de campo, de cliente que a gente tem participado. Esse mês de junho é um mês recheado de eventos ainda, né? Essa semana começa o Confina Brasil, é um projeto muito legal para os ouvintes aí que não conhecem. É um projeto que a Scott Consultoria conduz. É uma rodada em confinamento. São 4 meses rodando em confinamentos no Brasil todo. Eles dão um raio-x, um diagnóstico dos confinamentos. Visitam mais de 100 confinamentos, né? A Coima é patrocinadora já é o 3º ano que a gente roda junto na expedição. É muito legal. Acompanhar as redes sociais do Confina Brasil é bacana porque você vai vendo um pouco do dinamismo. Eles realizam um evento sempre em abril do ano seguinte, que eles trazem todo o resultado da expedição nesse evento, né? Sim. Consolidado, muito bacana, quem não conhece. É muito legal. Essa semana eu vou estar lá, inclusive, vou rodar alguns confinamentos junto com a equipe. Tem a Feira da Bahia começando semana que vem, a Bahia Farm Show lá em Luiz Eduardo Magalhães, é um espetáculo de feira. Caraca! O oeste da Bahia, aquela região do Mato Piba ali, tá crescendo demais, subindo muita lavoura para lá, aquilo lá é... Tá promissor, lavoura né? a céu aberto. Por quê? Porque irrigaram. Porque alguém falou que não dá certo produzir onde não tem água, que é seco o lugar. Irriga. Mas você irriga, resolve o problema. Foi alguém lá que não ficou preso na desculpa, né, João? Foi lá e fez. E tem uma série de outros eventos que nós vamos fazer esse mês e continuamos, né? Tem bastante coisa. A gente gosta e precisa de mostrar o nosso produto, né? Literalmente, nosso produto o cliente põe a mão, né, João? Então, Sim. Ele precisa entender o diferencial de qualidade e robustez. Infelizmente, o mercado, né, competitivo, surge muito produto de qualidade baixa, inferior, vida útil mais curta, né? Igual você falou, tem faz amigos com que o produtor desinformado acabe sendo levado aquilo. E aí, em vez de falar que o produtor é desinformado, eu vou lá e informo ele. Porque eu acho que esse é o nosso caminho. Sim. É levar esse tipo de informação. Para os jovens que escutam o podcast, nós vamos abrir um programa de trainee agora para começar em agosto, né? Então, nós vamos conduzir esse processo ao mês de junho e julho. É um processo seletivo, então a ideia é contratar pelo menos 2 trainees para atuarem na área comercial, né? Um programa de desenvolvimento uma oportunidade aí com você, hein? Que a gente fez ali no ano passado, foi muito bacana, né? A gente contratou 3 no ano passado. Como eu disse, né? Muitas vezes não firma, né? Mas está indo muito bem. Caraca. O que mais? E a Coima tá aí, cara. Tá se desenvolvendo. Estamos com várias soluções, né? Na linha de pesagem de caminhões. 3 modelos de caminhão, balança de fluxo, todos os sistemas de automação. Fugindo até um pouco de agro e entrando em outros segmentos, né? Indústrias, construção civil, outros segmentos que são consumidores de balança rodoviária, né? Então, a gente criou a linha industrial, a divisão industrial. A ideia é aumentar o portfólio. Porque não pode parar, né? O agro Vocês não estão para com esse produto nós lá? também não. Com certeza. Parar jamais. Hoje a gente tem na linha de contenção, nós temos 5 troncos mecânicos, 2 troncos hidráulicos, 2 modelos de balança de rodoviárias. Nós temos 3 versões de plataforma e aí infinitos comprimentos de base, célula analógica, célula digital, balança de fluxo, automação. Então é um portfólio ainda pequeno, mas um portfólio que atende muito bem a mulher e o homem do campo aí. Ui, que maravilha, hein? Tem Feicorte esse mês, tem Isso que eu ia falar, vocês vão estar lá no Feicorte lá também? Vamos, esse mês tem 2 feiras legais, né? A Feicorte está retomando, ela retomou ano passado e vai ser a 2ª edição da nova fase, né? Sim. Em Prudente agora no meio do mês de junho, né? É uma feira focada na produção para bovinos, né? De corte, principalmente. Então, é uma feira bem legal, traz muito conhecimento. A gente vai estar lá expondo. São 4 dias de campus, né, lá, né? A gente faz a pesagem oficial, né? Vai ter uma feira nova lá em Goiânia, chama Agrovem também, que promete muito negócio, né? Saindo um pouco das tradicionais festas do peão, né? E indo para a feira de negócio. Então, a gente está bem
bem animado, sabe? Não conseguimos parar, cara. Minha esposa às vezes fala, ô, você precisa ficar em casa. Eu falei, eu tenho que rodar também, hein? Tá igual caminhoneiro. E a gente equilibra, né? Porque na vida tudo é equilíbrio, né? Eu faço questão de estar sempre presente, toda vez que estou aqui. Gosto muito de estar presente com a minha família, que é a nossa base, não tem jeito. Sim, com certeza, com certeza. Mas eu entendo que eu estou numa missão grande, né? Uma missão de levar a Coima para um outro patamar, de garantir a perenização dos nossos negócios. Hoje a Coima, mais do que os nossos 250 funcionários, nós temos mais de 5 mil famílias que dependem da Coima, se contar representantes, fornecedores, sim, né? Então a nossa responsabilidade é muito grande. Então a gente tem que permitir, garantir que essa empresa continue não só firme, mas crescendo. Né? Porque a gente tem muita família para botar comida dentro de casa. Né, cara? Então, a gente briga e preza muito por isso. A cadeia ali é muito vasta, realmente. Porque você pega um que está na ponta da linha, para o final da linha, vai passar por várias cadeias ali, né? Vários desenvolvimentos, segmentos, né? E, caramba, vocês estão lá com 200 e poucos hoje? Uns 250 funcionários, né? Fora os colaboradores, né? A gente está ampliando alguns turnos, né, agora para sustentar um pouco o crescimento da produção. A gente está com o Megatron novo, que a gente lançou ano passado, 5.0, está arrebentando, cara. Esse tronco ficou um espetáculo. Eu encho a boca para falar dele, né? A máquina de processar boi, porque ele realmente ficou um espetáculo. É um tronco que não existe, não só no Brasil, não existe no mundo. Eu não cheguei a ver ele pessoalmente, eu vi ele só por vídeo, só. Não existe no mundo uma estrutura de contenção tão robusta e tecnológica quanto ele, sabe? Nós estamos, graças a Deus, evoluindo demais as vendas dele, demais, sim, né? Então, nós estamos animados, ampliamos a produção dele ali, estamos trabalhando à noite também agora para produzir, porque temos que seguir. O agro não para, não. Com certeza. O povo quer comer carne. Eu pude trabalhar já com o tronco de vocês ali. Ali na faculdade tem um tronco de vocês, né? Ali na faculdade, um na base de pistão lá. Caraca, aquele tronco lá também é fenomenal, cara. Esse é um outro projeto que a Coima sempre gostou muito, sabe, João? De fazer parcerias com universidades, né? Para a gente levar o que há de melhor de tecnologia para as universidades, para que os alunos tenham experiência de usar produtos de primeira linha. Porque acaba acontecendo por ser governo, muitas vezes vai para menor preço, né? Infelizmente, o que é bom custa, né? Lógico. E vale, né? Então, essa é outra ineficiência do poder público. Fica essa lei de licitação sempre menor preço, acaba ficando muito produto porcaria. E as empresas, muitas vezes, que fornecem os produtos porcaria, têm produto bom, só que não põe produto bom por conta de precificação. Então, a gente sempre preservou estar lá, sacrificando mais, muitas vezes sem ganhar dinheiro, para permitir que os alunos tenham acesso ao que é de melhor tecnologia. Porque senão fica muito preso, né, àqueles produtos porcaria. A gente até fica fora muitas vezes de licitação, nem participa porque dá desgosto, sabe? Claramente o povo, como vai para preço, não está nem aí se vai durar 1 ano, 2 anos ou 20 anos, né? E aí acaba desestimulando e é mais uma ineficiência do governo. Sem contar ainda em alguns poucos lugares que tem gente que quer fazer coisa errada, né? Sim. E isso a gente não compactua, né? Mas eu acho que o maior problema, voltando só para falar um pouquinho mais de política, que a gente fala muito de corrupção, né? Mas eu acho que a gente tem muita corrupção no Brasil, mas o maior problema do poder público no Brasil é a ineficiência. Sim. Não é a corrupção. Corrupção é um problema, sim, mas é a ineficiência. Enquanto você tem que ser obrigatoriamente comprar um produto porcaria em vez de comprar um produto bom, por conta de uma lei que te obriga, faz com que você seja ineficiente e gaste depois. Então, não é um tema fácil de resolver, você só resolve de novo com educação e trabalho. Então, nosso trabalho é árduo e geracional, sabe? E aí não adianta a gente perder a esperança no Brasil. Em algum momento eu perdi a esperança no Brasil e aí eu vi que não adianta. Se perder a esperança, não adianta nada. Você tem que olhar para frente e fazer a sua parte, botar o seu tijolinho ali. Não tem que ter política de estimação, não tem que ter governo de estimação, você tem que ter... fazer a propósito. Não, fazer a sua parte. É isso que você precisa fazer. Se a sua parte for na política, né? Que você faça, mas sim, você tem que fazer a sua parte. É colocar o seu tijolinho aí e estimular que os outros façam parte dele. Com certeza, com certeza. E o significado do nome Coima, cara? Coima, na verdade, é comércio, indústria de madeira e metalúrgica. Acabei não falando, né? Mas em todas as nossas empresas tem um São Cristóvão. Sim. Né? O meu avô, como ele era... muito devoto, né? Ele era motorista de ônibus, ele teve um livramento muito grande num acidente de ônibus que ele teve. O ônibus perdeu o freio
E ele, né, rezou para São Cristóvão naquela ocasião e conseguiu segurar o ônibus nessa ladeira lá e não teve nenhuma ocorrência muito grave, ninguém morreu e tal. E a partir desse momento, todas as empresas do grupo sempre tiveram o São Cristóvão na razão social, né? Ele é sempre homenageado, está lá nos nossos ambientes, na empresa. Sim. A igrejinha de São Cristóvão aqui, ele na época que construiu e doou para a igreja, né? Então, a gente que mantém ela lá ainda. Então, a gente faz a nossa parte, né? Não conseguimos mudar o mundo, mas conseguimos fazer a nossa parte. Né? Com certeza. E de gerações em gerações aí passando. E ficar para gerações futuras aí também. Se Deus quiser, esse trabalho que a gente vem conduzindo, né? Todo um grupo que está envolvido nisso. São as consultorias, são os sócios da empresa, que ainda é a segunda geração. Já tem a terceira geração, as primas minhas que já são sócias, que o meu tio faleceu. Estão participando, estão acreditando que esse processo é um processo longo. E nós vamos continuar junto, nós estamos trabalhando para perenizar o nosso negócio. Eu falo assim, a Coima é muito maior que a família Dancieri e nós temos que garantir que ela se permaneça. A Coima vai continuar, ela vai seguir firme, porque, como eu disse, são mais de 5 mil pessoas que dependem direto ou indiretamente da Coima, Brasil afora, e nós temos a responsabilidade de manter o que o meu avô começou lá atrás ainda como um sonho. E é isso que a gente vai fazer. Caraca, que bacana. E o que você deixa aí de mensagem para o pessoal mais novo aí que está querendo tanto empreender, ou o pessoal mais antigo de conselho também aí, que possa ajudar aí? Bom, quem sou eu para dar conselho, João? Mas o que eu falo, eu resumi bastante aí, sempre educação e trabalho, né? Então, eu falo que as pessoas devem buscar muito trabalhar. Mas não é trabalhar só suando, tem que trabalhar com inteligência. Então, foquem nessas duas coisas, adquiram conhecimento, mas ponham em prática. Conhecimento não vale nos livros, conhecimento não vale na gaveta. Conhecimento só vale quando você pratica. Sim. Então, para todos esses que estão pensando em transição de carreira, estão na dúvida do que faz, cara, não tenham vergonha. Eu falo assim, ninguém paga minhas contas, né? Então, busque você atrás de ser independente, de pagar suas contas, de trabalhar. Não tem que ter vergonha de nada. Não tem coisa feia de se fazer. Feio é roubar, matar. Fazer trabalho honesto, não tem trabalho honesto que é feio. Então começa, dá um passo, trabalhe, revise, reprograme, se alie. Hoje a gente está na era da economia coletiva, né? Economia social. Então, não queira também fazer tudo sozinho. Busque aprender. Eu quero empreender, mas não sei como. Então, comece a trabalhar para os outros. Empreenda dentro de uma empresa. Dê o sangue. Mas não sou valorizado. Cara, mas seja digno da valorização. Se esforce mais. Óbvio, ninguém é obrigado a ficar preso no lugar, né? Todo mundo é livre. Vai para o próximo passo. Tente deixar um legado ou um tijolinho em cada passo que você der na sua vida. Se você fizer isso, você vai crescer e você vai ajudar outras pessoas a crescerem. Com certeza. Com certeza. Show? Não, maravilha. Bom demais, João. E a fé? O que é na sua vida, cara? A fé? Acho que é a base. Acho que eu não consigo acreditar... Eu não consigo entender como alguém não acredita em uma entidade superior, né? Eu sou cristão, católico, apostólico romano. Em algum momento duvidei muito da fé católica, né? Porque a Igreja Católica é uma entidade feita por homens. E ela é falha, como qualquer entidade feita por homens. Mas Deus é maravilhoso. Sim. Então, nós temos que ter a fé em Deus e, naturalmente, eu recomendo seguir uma vertente, né? Porque te ajuda, te encurta passos, né? Mas Deus não precisa de atalho. Deus é a hora que você quiser fechar o olho e você está falando com Ele. Então, aquele que tem uma dúvida na fé porque o padre isso, porque o pastor aquilo, esquece isso. Deus é maravilhoso, Ele é a nossa base. Só Ele sabe das nossas coisas. Você pode ter o plano que você quiser, o dinheiro que você quiser. Se Ele não permite que você faça, você não vai fazer. Então, agradeça todos os dias por aquilo que você tem, porque em algum momento você não vai estar mais aqui. E o que vai ficar é aquilo que você conseguiu construir. Com certeza. Porra. Top demais, Bruno. Show de bola, João. Eu agradeço aí o convite. Fico à disposição. Quem quiser seguir a Coima nas redes sociais, me seguir também. É só para buscar os perfis aí. Fico à disposição também para aqueles que queiram conversar mais, saber sobre o agro. Aqueles que têm vontade de trabalhar em vendas e quiserem vir para a equipe da Coima e querendo trabalhar, nós vamos dar um jeito, porque
A gente precisa de gente que queira transformar a realidade do agronegócio, né? Só contatar a gente nas redes sociais, nos canais oficiais, telefone, WhatsApp, nós estamos à disposição. Com certeza. Bruno, gostaria de agradecer aí sua presença. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo. Obrigado também aqui pela lembrança. Não sei nem o que é, vou abrir aqui, dá pra ver? Bonezinho aí. Olha que chique. Uai, bacana demais aí. Só regular aqui pra cabeça, dá tudo certo. É, show de bola, meu. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigado de coração. Eu que agradeço pelos o convite conhecimentos e fico à aí. disposição de todos vocês aí. Com certeza. A gente precisando aí, você também precisando da gente aí, precisando da equipe também da Click Studio, estamos à disposição também para aí auxiliar alguma coisa ou ajudar. Não, show. E vamos para riba. Abraço pra Pessoal, agradecer aí a todos vocês. Curte lá, comenta, compartilha. Agradecer também nossos patrocinadores aí, ao pessoal dos vaqueiros, o pessoal do Restaurante 53. Muito obrigado aí e tamo junto. Grande abraço aí, tudo de bom. Show de bola.